Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de quarta-feira, 27 de março da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. O nobre indaga Ravena e Yusuf sobre quem matou o rei. Yusuf afirma que, como genro do falecido rei, ele é o sucessor natural e não há nada a questionar. O nobre questiona se o assassinato de Camir será investigado e se o culpado será punido. Ravena responde que não há necessidade de investigação, pois o servo culpado já teve sua cabeça cortada. O nobre indaga quem conduziu a investigação e onde estão as provas, mas Ravena o repreende por questionar tanto. Yusuf ordena que o nobre seja morto e pergunta se mais alguém quer questionar. Temerosos, os outros nobres gritam "Viva o rei Yusuf!". Iru está chorando, e Caleb pergunta se ele está lamentando por causa da moça. Iru responde que ela não merecia morrer daquela maneira. Caleb comenta que na guerra sempre há sofrimentos e perdas. Iru observa que está pagando pelos erros que cometeu ao se envolver com a cananeia e que correu muitos riscos. Iru afirma que continuará arriscando por Israel e seu povo. Ele relata o sofrimento que experimentou na masmorra em Ai, onde viu a morte de perto, mas também aprendeu importantes lições, incluindo a de não questionar os planos de Deus para ele. Yusuf desfila pela cidade de Ai ao lado de Ravena, ostentando-se como rei. Zaira segue atrás, chamando sua mestra e suplicando o perdão de Ravena. Um soldado afasta Zaira da rainha e a empurra, fazendo-a cair, e uma carroça a atropela, causando sua morte. Ravena questiona o soldado sobre o ocorrido, e ele informa que a dona da hospedaria foi atropelada. Ravena ordena que limpem a rua. Iru pede perdão aos pais e a Axa. Axa pergunta pelo que ele está pedindo perdão, e Iru responde que é por tudo que fez, causando sofrimento a eles. Ele reconhece que sempre buscou provar sua força e independência, mas seu orgulho o fez olhar apenas para si mesmo, sendo tolo. Noemi pede para ele não falar assim, e Iru expressa o desejo de mudar e pede ajuda deles para isso. Noemi assegura que podem contar com eles, enquanto Iru expressa o desejo de ser um homem verdadeiro, um guerreiro verdadeiro, e um homem de Deus como seu pai. Caleb chora emocionado, expressando o orgulho que sente por Iru. Noemi expressa seu amor pelo filho, afirmando que ele nunca mais os fará sofrer. Caleb comenta sobre as vitórias de Iru em batalha e como está orgulhoso dele. Otniel chega pronto para a batalha, e Axa o saúda com surpresa. Todos se abraçam. Caleb chega e declara que está preparado. Josué instrui que avancem, pois a batalha os aguarda. Josué dá as ordens de comando e o exército hebreu parte em direção à cidade de Ai. Talmal comenta que os pequeninos o visitaram e reconhece que Josué é ocupado demais para se lembrar do seu caso. Nobá relata que Josué e todos os soldados hebreus já partiram, estando novamente em guerra. Talmal argumenta que precisam libertá-lo, mas Nobá observa que ele provavelmente tentará fugir. Talmal sugere que se o libertarem, ele terá a chance de mostrar a Josué e a todos os hebreus que não é como os outros Anaquins, e Gael concorda em ajudar o exército de Israel a derrotar o reino de Ai. Gael se oferece para ajudar nesse plano, e Nobá pede a um soldado que o auxilie a carregar um cesto, enquanto os outros cortam as cordas e libertam Talmal. Raabe menciona que deve ter sido extremamente difícil para o pai lidar com a situação, ficando separado da família e da esposa. Orias explica que não teve outra alternativa. Acã era uma figura poderosa, se ele tivesse enfrentado aquele homem, poderia ter causado a morte de todos. Raabe concorda que Acã era uma pessoa terrível, e que ele sofreu muito ao se afastar da família. Curiosa, Raabe pergunta sobre o que Orias descobriu de tão sério a respeito de Acã. Orias revela que Acã estava envolvido com uma mulher casada. Ao questionar quem era essa mulher, Raabe recebe uma resposta evasiva de Orias, indicando apenas que ela pertencia a uma família influente de Israel e seria capaz de causar muitos problemas. Compreendendo a situação, Raabe sugere que a mulher lide com as consequências de seu pecado. Orias, por sua vez, questiona por que o leproso fez o que fez, entrando na tenda deles. Raabe também não consegue entender. Concluindo, Orias sugere que foi um plano arquitetado para prejudicá-los, provavelmente por alguém que não simpatizava com eles. Raabe expressa a confiança de que tudo se desenrolará conforme o destino e que eles sairão mais fortes dessa adversidade. Em um gesto de afeto, ela abraça o pai. Orias reflete sobre sua conduta como homem e pai, pedindo perdão a Raabe por não ter sido o pai que ela esperava.
Apesar disso, ele expressa suas desculpas e ambos decidem olhar para o futuro com otimismo, enquanto Raabe demonstra seu orgulho por ele. O exército hebreu se aproxima da cidade de Ai. Josué instrui que devem se aproximar do reino de Ai até chamar a atenção dos inimigos. O objetivo é fazer os soldados cananeus saírem para atacá-los, deixando a cidade desprotegida para que Salmão possa invadir com seu pelotão. Os soldados observam atentamente, um deles identifica que se trata de um pelotão inimigo que se aproxima, enquanto o outro reconhece que são os hebreus e se prepara para dar o alarme. Yusuf e Ravena desfilam pela cidade, com Yusuf expressando que finalmente alcançaram seu objetivo desejado, afirmando que agora o poder está em suas mãos. Ravena reforça que nasceram para esse momento. Um soldado chega e avisa sobre a chegada dos hebreus. Yusuf questiona quantos são e onde estão. O soldado responde que são alguns milhares, mais do que no último ataque. Yusuf mostra confiança, afirmando que os hebreus não são tão espertos quanto imaginavam e que vieram para perder novamente. Ele convoca todos os homens para impedir que eles cheguem, destacando que já venceram esses infelizes uma vez e o farão novamente. Ravena assegura que não sobrará um único hebreu para contar a história. Yusuf planeja exterminar esse pelotão e depois invadir Gilgal, visando apagar Israel do mapa. Ele ordena que Ravena volte para o palácio, prometendo que em breve trará a vitória. Ravena, confiante, se oferece para lutar ao lado dele e saborear a vitória juntos. Eloi relata a Ioná sobre a intenção da bruxa cananeia Ravena, de fazê-lo colocar a mão no fogo para provar que era um feiticeiro como ela. Ele escapou dessa situação porque foi chamado para uma conversa com o rei. Mara tenta humilhar Eloi, enquanto Ioná questiona se é uma forma adequada de se expressar. Ioná reconhece a coragem de Eloi por ter ajudado Caleb na missão. Mara duvida da veracidade do relato, sugerindo que talvez Eloi não tenha entrado na cidade. Eloi fica indignado e pergunta se ela está acusando ele de mentir. Mara confirma, o que o leva a gritar e pedir respeito. Isso leva a uma discussão séria entre eles. Agora é uma decisão para Ioná tomar. Ou ela se muda com Eloi para outra tenda, ou eles se separam. Leia está visivelmente nervosa. Samara percebe isso e pergunta o que aconteceu para deixá-la assim. Ela também menciona que achou estranho o chamado de Darda para a mãe. Leia pede para Samara respeitar sua privacidade, indicando que é um assunto pessoal dela. Samara, por sua vez, pergunta por que ela não quer compartilhar, e Leia pede que ela respeite sua decisão. Josué anuncia que a estratégia começou. Caleb, o inimigo, mordeu a isca. Ele ordena que todos os soldados avancem contra o inimigo, instruindo-os a não recuarem até receberem uma segunda ordem. Avante por Israel, conclui Josué. Eloi expressa sua insatisfação com a situação atual, afirmando que não pode mais viver assim. Ele declara que não deseja mais morar com a mãe de Ioná e que é hora de ela tomar uma decisão. Mara insiste que a filha não deixará a família, enquanto Eloi argumenta que ele é parte dela. Ele revela ter sido humilhado por anos e sua paciência se esgotou. Mara contrapõe que a paciência dela também acabou, e que Ioná deveria estar casada com alguém importante, não com um homem derrotado. Ioná pede à mãe para não falar assim, expressando seu amor por Eloi. Ele pede que ela prove esse amor, decidindo se irá se mudar com ele para outra tenda ou não. Mara se opõe firmemente à ideia, enquanto Ioná permanece em silêncio, incapaz de decidir. Eloi determina que não passará mais nem mais um dia naquela tenda, enquanto Mara tenta persuadir a filha a encerrar o casamento. Salmão pede para seu pelotão aguardar, enquanto Elidade sugere que os cananeus já podem ter avançado contra Josué. No entanto, Salmão explica que eles não agirão até Josué dar o sinal, seguindo a estratégia planejada. A batalha continua com os hebreus enfrentando os cananeus, com Josué combatendo de um lado e Yusuf e Ravena do outro. Yusuf ordena que acabem com todos eles, enquanto Pedael pede para Isaac lutar por Israel e por Temá. Yusuf elogia Ravena por sua habilidade na luta, mencionando que ela ficará ainda mais bonita quando voltarem vitoriosos. Eloi expressa sua esperança de que Ioná tome uma decisão logo, pois ele não conseguirá viver sem ela. Ele chora copiosamente, e Aruna questiona o motivo de suas lágrimas. Eloi revela sobre a discussão que teve com Ioná, mencionando o ódio de Mara. Aruna sugere que eles se mudem para uma tenda só deles, o que Eloi concorda, mas ressalta que Ioná não consegue viver longe dos pais. Ele afirma que já não dorme mais lá.
Aruna destaca a forte ligação entre Yonah e Mara, concordando que Eloy está correto. Kemuel e Zuma lutando vigorosamente. Boan estava prestes a ser ferido, mas Seturo salva. Josué diz a Caleb que é hora de avançar com o plano e ordena aos hebreus que recuem. Eles começam a recuar, enquanto Yusuf reclama da situação. Ravena sugere cercar os hebreus nas pedreiras novamente, enquanto Yusuf, irritado, ordena que enfrentem os hebreus e os eliminem de uma vez por todas. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!